Agora nós vamos ver que o map também pode ser utilizado com a linguagem R. Eu vou pegar o mesmo conjunto de dados que a gente já usou, eles, e vou utilizar o UMAP aqui. Tem duas bibliotecas que fazem a implementação desse algoritmo no R. Uma delas é a biblioteca UMAP. Tá? Aqui eu estou só separando os dados de treino da variável alvo. Estou carregando a biblioteca e veja que essa biblioteca UMAP é muito fácil de utilizar. Basicamente eu aplico a função UMAP no conjunto de dados que eu quero. E isso aqui já me devolve então um objeto. E esse objeto tem algumas componentes: o layout, data, o knn e o config. Os dados projetados estão dentro da componente layout. Então, se eu pego aqui esse objeto iris.umap e coloco o cifrão layout e eu visualizo 3 entradas, eu vejo que isso aqui são dados bidimensionais. Então, uma vez que eu apliquei essa função aqui nos dados, eu já tenho os dados bidimensionais e eu posso simplesmente visualizá-los. Eu obtenho uma visualização parecida com o que eu obtive quando eu usei a linguagem Python. Outra biblioteca que implementa o UMAP é essa aqui, o WOT, que é a biblioteca oficial de implementação do UMAP. Essa biblioteca funciona de maneira ligeiramente diferente. Tá? Ela não vai me devolver vários componentes. Quando eu aplico o UMAP no meu conjunto de dados, passando os hiperparâmetros, isso já devolve para mim dados bidimensionais, e apenas isso. Eu não tenho vários componentes. Então aqui, se a gente comparar as duas implementações, veja que o grupo preto está separado dos demais, o verde e o rosa não estão tão bem separados, mas basicamente o que eu tenho está rotacionado. Okay? Então os algoritmos foram ligeiramente, tem uma diferença de implementação pequena, porque um deles foi adaptado de Python para o R e o outro foi criado inteiramente no R. Tá? Então, embora aqui a saída seja um pouquinho diferente, veja que qualitativamente ele está dando a mesma resposta para nós. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Vou carregar duas bibliotecas aqui, apenas para conseguir trabalhar com um conjunto de dados maior. Então eu vou importar aquele conjunto de dados MNIST, que nós já vimos, que tem 60.000 observações, e vou trabalhar com esse conjunto de dados aqui. Tá? Eu vou tentar abordar algumas questões diferentes do que eu mostrei em Python. Então, uma das questões aqui que eu já comentei é que o UMAP não precisa de uma pré-redução de dimensionalidade. Mas embora ele não precise, isso não significa que você não possa fazer. Você pode fazer e isso pode acelerar um pouquinho o tempo do algoritmo. Então, para isso, se você quiser, por exemplo, usar um PCA pegando as 50 variáveis mais importantes, você não precisa aplicar o PCA e depois passar para o UMAP. Você pode fazer isso tudo junto. Essa implementação do UMAP aqui, desse pacote, ele permite que você passe esse hiperparâmetro aqui e dele já faz essas duas coisas para nós diretamente. Tá? E aqui nós temos uma visualização de como fica a separação dos dígitos. Aqui também nós podemos colocar aquele parâmetro para visualizar o andamento do algoritmo, e aqui ele vai mostrar então para nós, em cada momento o que ele está fazendo, e tem essa barrinha aqui que vai de 0 a 100% e ela vai andando conforme o algoritmo vai executando as tarefas. Tá? Mas a gente não vai utilizar isso para não polir demais o que a gente está vendo. A gente pode então também criar o algoritmo com uma métrica diferente, a gente simplesmente passa a métrica aqui. Veja que nesse caso aqui, se nós pegarmos o tempo do processamento, ele começou em 14h17, foi até 14h21. Então, mais ou menos 4 minutos aí de execução. Tá? Entregou aqui um resultado ligeiramente diferente. Se nosso objetivo for simplesmente a visualização e não quiser mais nada com o algoritmo, para acelerar ele, nós podemos passar esse hiperparâmetro aqui, o fast SGD igual a true. Esse SGD vem de Stochastic Gradient Descendente. Então, aqui a gente vai acelerar um pouco o tempo de treinamento. A gente viu que na implementação anterior levou mais ou menos 4 minutos. Aqui vai de 4h22 a 4h24, dá mais ou menos 2 minutos. Então, acelerou um pouquinho o tempo de treinamento. E a figura que nós obtivemos aqui é a mesma de anteriormente, porque o resultado final não mudou, só mudou o tempo de execução do nosso algoritmo. A gente também pode usar redução de dimensão supervisionada. Okay? Para fazer isso, a gente passa esse parâmetro aqui, o y, que é o label, a variável alvo, e passa esse target weight também.
e daí a gente pode aplicar, né, no conjunto de treino e depois simplesmente aplicar um conjunto de teste por cima para projetar o conjunto de teste, sem precisar treinar o algoritmo de novo. Tá? Então aqui está o resultado do treinamento. Outra coisa que a gente pode fazer, então, como eu havia comentado, se eu pego agora o conjunto de teste, eu posso simplesmente mergulhar o conjunto de teste com o meu algoritmo já treinado. Tá? Então aqui, se a gente colocar esse parâmetro para reter o modelo, isso aqui ele vai retornar para nós os dados extras contendo as coordenadas do conjunto de treino. Okay? Então, dentro desse objeto aqui, esse mntrain e o map, né, quando a gente olha para essa componente embedding, a gente passa isso aqui como hiperparâmetro para treinar, para transformar só o teste, né? Então veja que aqui nessa primeira linha a gente treinou, aplicou o algoritmo só no treino, e depois a gente só deu o map transform, não treinou, só transform, direto no conjunto de teste, passando aqui, né, as coordenadas do dado de treino. Então isso aqui projeta para nós o dado de treino fazendo uma redução de dimensão supervisionada. Outra coisa interessante que dá para fazer também é salvar o dado dos quem são os vizinhos mais próximos para acelerar o tempo de treinamento do algoritmo, caso a gente tenha que retreiná-lo no futuro. Então, para isso, a gente usa esse hiperparâmetro aqui, né, para reter os n vizinhos mais próximos no nosso treinamento. E depois, se a gente tiver que retreinar o algoritmo, a gente passa esse nn método igual aqui, né, o que a gente treinou, na componente nn. Tá? Então, isso aqui já vai pegar direto quem são os vizinhos mais próximos e vai acelerar o tempo do treinamento também. Tá? Então, a implementação no R aqui, o uso do R é bem parecido com o que tem no Python, mudando apenas algumas coisinhas na sintaxe.